Vamos resolver o exercício 45, que mistura conceitos de conservação do momento linear, né, de colisões, com conservação da energia mecânica. Na figura abaixo, o bloco 1 de massa M1 desliza sem velocidade inicial, então ele parte aqui do repouso, ao longo de uma rampa sem atrito, a partir de uma altura 1,25 metros, e colide com o bloco 2, que tem uma massa que é 2 vezes maior que a massa do bloco 1, e que inicialmente também está em repouso. Após a colisão, o bloco 2 desliza nessa região aqui rugosa, cujo coeficiente de atrito cinético é meio, e vai parar depois de percorrer uma certa distância d. Então, o exercício quer saber qual é o valor da distância percorrida se a colisão é perfeitamente inelástica e na letra B, perfeitamente elástica. Então, vamos começar mesmo com a letra A, que é o caso que é perfeitamente ou completamente inelástica essa colisão. E lembra que uma colisão inelástica é aquela em que não haverá conservação da energia cinética do sistema, né, imediatamente antes e após a colisão. E mais do que isso, né, é quando a perda de energia cinética é máxima, de modo que os blocos se movem juntos após a colisão. Então, o sisteminha que era de 2 blocos isolados vai virar um sisteminha colado de massa 3M1, certo? Então, olha só, pessoal, tudo que a gente está analisando de conservação do momento linear, antes são imediatamente, né, para a situação imediatamente antes e imediatamente após a colisão. Então, na verdade, quando eu for aplicar a conservação do momento linear, é quando esse bloquinho 1 ele já desceu. Então, é na situação em que ele está imediatamente antes de colidir com o bloco 2 e depois que ele colide, tá? Então, primeiro eu tenho um problema de resolver essa colisão para depois entender o sistema andando na superfície rugosa. E por que eu posso aplicar, então, a conservação do momento linear? Então, o momento linear total do sistema ele é conservado, ou seja, o momento linear total inicial é igual ao momento linear total final, lembrando que eu tenho que definir meu sistema de referência e eu vou definir que o meu eixo X é positivo para a direita. Tá? Então, o que eu posso pensar? Vamos imaginar, olha, que né, esse meu bloquinho, toda a situação que eu vou analisar, ela está aqui embaixo. Ó. Esse é o bloco de massa M1, que é o bloco 1, né? Então, vou chamar esse de bloco 1. E esse aqui é o bloco 2 de massa 2M1. Então, imediatamente antes é essa situação aqui, ó, em que o bloquinho 1, ele desceu e chegou lá embaixo com uma certa velocidade, que eu vou chamar aqui de V1, tá? E encontrou o bloco, eu vou chamar de V1i, tá? E encontrou o bloco 2 parado, tá? Mas qual que é essa velocidade com que o bloco 1 chegou lá embaixo? Ele não é zero, né, gente? Na verdade, ele foi abandonado do repouso, mas quando ele for abandonado, toda a energia potencial desse bloco vai ser transformada em energia cinética e ele vai chegar lá embaixo com uma certa velocidade. Tá? Então, eu tenho que dar conservação, lembra que esse trecho aqui, né, de queda desse bloquinho é sem atrito, então eu estou usando um conceito anterior, ó, da conservação da energia mecânica do bloquinho 1, eu tenho, né, vou chamar, é como se eu chamasse esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Eu tenho que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. Isso para o bloco 1. Energia mecânica no ponto A, ela é toda potencial gravitacional. Então, é M1G vezes o Hzinho, que é 1,25. E a energia mecânica no ponto B é toda do tipo cinética, né? Uma vez que aqui a energia potencial gravitacional no chão é zero.
Então, a energia no ponto B é toda do tipo cinética, meio de M1V1I ao quadrado. Quando eu fizer essas contas, colocando aí G igual a 9,8 metros por segundo, nós vamos encontrar que essa velocidade é 4,95 metros por segundo, se as minhas contas aqui estiverem todas certas, tá? Então, qual que é a situação de conservação do momento, né? Qual que vai ser o momento antes da colisão? Então, logo, eu tenho, né, que vai ser tudo em x, o momento inicial total é igual ao momento final total, e o inicial, então, vai ser m1 vezes a velocidade, v1i, né, que é 4,95, mais 0, porque esse meu bloquinho 2 está parado, certo? Lembra que momento é massa vezes velocidade. Então, o momento inicial total vai ser m1 vezes 4,95, que vai ser 4,95 m1, porque ele não me deu a massa, certo? E agora, então, a gente vai relacionar com o momento total imediatamente após a colisão. Então, vamos pensar no nosso desenho aqui, imediatamente após a colisão. Se eu fosse fazer meu desenho, seria o seguinte. Lembrem que na letra A pede uma colisão que é completamente inelástica. Então, o que vai acontecer é como se eu pudesse, né? O bloco 1 vai grudar no 2. Então, é como se agora eu tivesse um conjunto de massa 3m1 que tem uma determinada velocidade, tá? Que eu vou chamar aqui só de V, para diferenciar das outras. Então, o que seria o meu momento final? Olha, o meu momento final, imediatamente após a colisão, vai ser a massa do meu bloco, que vai ser, no caso, 3m1, que é o bloco, o sistema inteiro, vezes essa velocidade que eu estou querendo calcular. Posso cortar as massas, então a velocidade desse meu sistema aí grudado vai ser de 1,65 metros por segundo. Tá? Ou seja, essa é a velocidade, pessoal, com que esse conjunto de blocos vai entrar na região, ó, de superfície rugosa. Então, o problema volta a ser um problema de análise de energia mecânica do sistema, para eu conseguir calcular a distância que esse meu sisteminha vai percorrer até parar, tá? Então, vira, no caso, um problema de não conservação da energia mecânica, ok? Então, olha, então esse foi meu passo 1. O meu passo 2 para analisar esse problema é o seguinte, então vou desenhar aqui de novo, ó. É como se eu tivesse um sisteminha com massa 3m1, que tem uma certa velocidade, que é a velocidade do conjunto, que é de 1,65 metros por segundo, vai entrar numa região de coeficiente de atrito cinético, que vale meio, e vai parar. Esse sistema vai parar, então essa é a velocidade final, tendo percorrido uma distância d. Então aqui eu posso usar o quê? Daquele meu formulário, né? Que a variação da energia mecânica do sistema corresponde ao trabalho das forças não conservativas que agem durante esse trajeto. Se eu for olhar para o diagrama de corpo livre desse meu bloco 3m1, as forças que atuam nele são peso e normal, que se anulam, né? Que não realizam trabalho, e a força de atrito é aplicada aí para a esquerda, não é isso? Lembrando que a força de atrito é μ vezes a normal. Então, vamos lá, a variação da energia mecânica. Então, agora eu vou definir esses novos pontos aqui. Esse era o ponto B, né, que era o ponto de antes, e esse aqui era o ponto C. Então, a variação da energia mecânica, na verdade, eu vou chamar isso aqui de belinha, né, que é após a colisão. Então, a variação da energia mecânica vai ser a energia mecânica de C menos a energia mecânica de B, belinha, é igual ao trabalho da força de atrito. Força de atrito é uma força constante, então o trabalho dessa força vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo
entre a força e o deslocamento. Lembrem que ele está se deslocando para frente, então o ângulo entre esses vetores é 180 graus, cosseno vai ser -1. Então, a energia mecânica no ponto C, ó, não tem energia cinética, não tem energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica no ponto C é 0. Menos a energia mecânica no ponto B', é toda do tipo cinética, que vale, então, meio de m, só que a massa é 3m1, vezes essa velocidade ao quadrado, que é 1,65 ao quadrado. Isso vai ser igual à força de atrito, que é μ, vezes a normal. Lembrem que a normal é igual ao peso, que vai ser 3m1 vezes g, que é o meu 9,8. Então, μ vezes a normal, vezes o d, que eu estou querendo calcular, vezes o -1. Então, eu posso cortar 3m1 com 3m1 e fazer essa conta aqui, né? Vou cortar o menos com menos, vou achar que a distância percorrida por esse blocão vai ser de 0,28 metros. Ok? Então, usando aí, né, a combinação de dois conteúdos que a gente viu. Agora, a letra B é para repetir, né, a situação, considerando agora que a colisão é perfeitamente elástica. Então, pessoal, se a colisão é perfeitamente elástica, né, o que a gente sabe? Que há conservação do momento, então o momento inicial total é igual ao momento inicial, ó, é igual ao momento final total. E que, além disso, a energia cinética imediatamente antes da colisão tem que ser igual à energia cinética imediatamente após a colisão. Então, primeiro eu vou usar esses conceitos para eu entender qual que é a velocidade com que o bloquinho 2, porque agora o bloco 1 e o bloco 2 não vão estar mais colados, né? Para eu entender qual que é a velocidade com que o bloco 2 deixa a colisão. E aí sim eu vou aplicar o meu conceito de não conservação da energia mecânica, agora enfatizando só o bloco 2, porque ele pede, né, essa distância que o bloco 2 vai percorrer, tá? Então só tenho que focar nele, já que ele não vai estar mais grudado com o bloco 1. Então, se eu for considerar, tem algumas maneiras, né, da gente resolver esse problema, tá, pessoal? Ó, uma coisa... Não, eu vou resolver da maneira tradicional aqui, depois eu dou uma dica para vocês. Então, vamos pensar sobre a conservação do momento. Quando eu falo da conservação do momento, lembra, ó, imediatamente antes da colisão. Então, tá lá a minha rampa. Imediatamente antes da colisão, a gente já sabe que o bloco 1, por conservação da energia mecânica, né, vindo lá de cima, ele está chegando com uma velocidade de 4,95 metros por segundo e está encontrando o bloco 2 parado. Não é isso? E imediatamente após a colisão, qual que vai ser a minha situação? Agora eles não grudam mais. Então o bloco 1 tem uma determinada velocidade final e o bloco 2 vai sair com uma certa velocidade final, tá? Então, montando a equação de conservação do momento, que é mv, né? Então, vamos pôr aqui, antes é igual a depois. Então, imediatamente antes é m1 vezes a velocidade, 4,95, mais o momento do bloco 2, que é 0, é igual ao momento depois, que vai ser M1 vezes V1F, que eu não sei quanto que é, mais M2, que é 2M1 vezes V2F. Então, essa é a minha primeira equação, eu posso cortar os M1s aqui. Então, eu vou ter que 4,95 vai ser igual a V1F mais 2V2F. Então, essa é a minha primeira equação, mas notem que eu tenho duas incógnitas, que é V1F e V2F.
certo? Então, agora eu vou usar a minha segunda propriedade dessa colisão, que é o fato da colisão ser elástica. Então, se ela é elástica, a energia cinética imediatamente antes tem que ser igual à energia cinética imediatamente após a colisão. Então, imediatamente antes, qual que é a minha situação? Meio de M1 vezes a velocidade do bloco 1 ao quadrado, mais zero, né? Porque o bloco 2 está parado. E a energia cinética imediatamente após vai ser meio de M1 V1F ao quadrado, combinado com meio de M2 V2F ao quadrado. Então, eu tenho essa minha segunda equação, aqui, ó, que eu vou combinar com a primeira e vou conseguir obter os valores de velocidade que eu tô querendo, tá? Se eu fizer a combinação, né, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Na verdade, eu quero descobrir, como eu quero destacar o bloco 2, eu vou isolar só o V2F aqui, tá? Então, eu quero deixar tudo em função de V2F para eu conseguir obter essa equação. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, que V1F é igual a 4,95 menos 2V2F, nessa minha equação 1 aqui, jogo na equação 2, ó. Então, vai ficar tudo em função de V2F. Vou resolver essa equação de segundo grau e, segundo as minhas contas aqui, eu obtive que V2F vai ser igual a 3,96 metros por segundo. Depois vocês confiram se as contas estão certas. Então, agora eu cheguei no que eu preciso, ó. Ou seja, pessoal, após a colisão, esse meu bloquinho 2 aqui, ele vai chegar lá na pista rugosa com uma velocidade de 3,96 metros por segundo. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa para eu achar a distância percorrida. Só que ao invés de olhar para dois blocos juntos, eu vou olhar só para o bloco 2, tá? Então, após obter V2F, meu terceiro passo é obter a variação da energia mecânica ali para o bloco 2 na pista rugosa. E aí eu vou obter que a variação de energia mecânica do bloco 2 corresponde ao trabalho da força de atrito. Mesma coisa, certo? Ó, o bloco 2 vai, né, sair, percorrer essa distância, vai parar lá no final. A força não conservativa que age sobre ele é a força de atrito. Vou repetir, então, todo esse processo. Ó, a energia mecânica lá no final, quando ele para, é zero, porque não tem cinética nem potencial. A energia mecânica lá no ponto inicial é só cinética, que é meio de M, que é 2M1, vezes a velocidade lá que ele tá, que é 3,96 metros por segundo. Vou levar isso ao quadrado, é igual ao trabalho de Fat, que a gente sabe que é μ vezes a normal, lembrando que a normal é a massa, é igual ao peso, né? Que é a massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento aí, vezes o cosseno de 180. Quando a gente fizer essa conta, nós vamos chegar num deslocamento de 1,6 metros. O que é coerente, né? A gente vê que o deslocamento na letra A, ele é muito pequenininho, que é quando eu vou ter, né, a máxima dissipação de energia cinética, né? E o deslocamento já para a situação da letra B já é bem maior. Depois vocês confiram as contas para ver se, né, tá tudo certinho. Agora, pessoal, uma coisa que vocês podem ver do livro do Halliday, que pode simplificar bastante a vida de vocês, quando vocês estiverem tratando de colisões elásticas, tá? Só se aplica para colisões. Então, eu vou colocar aqui ver Halliday. São duas equações do Halliday. Na edição 9 aqui, ó, é a equação 9.75 e a equação 9.76. Na 10ª edição que a gente tem, vocês veem lá no capítulo de momento linear. Então,
lá tem pra gente, isso vai estar no formulário de vocês, para colisões elásticas unidimensionais, como é o caso, né, desses dois bloquinhos que estão colidindo ali no eixo X, a gente tem duas expressões, que são essas aqui, ó. Então, são essas duas equações que podem simplificar a vida, tá? Se você tem um problema mais simples de colisão elástica unidimensional. Então, você calcula a velocidade final do primeiro corpo, né? Ou seja, a velocidade imediatamente após a colisão, se você conhece a velocidade inicial desse corpo e a velocidade inicial do segundo corpo, né? Com o qual ele colide, e conhece as massas, tá vendo? Essas fórmulas nada mais são do que esse desenvolvimento anterior que a gente está fazendo, só que a gente está fazendo muito passo a passo, né? A gente está combinando aquelas duas equações, que PI total é igual a PF total e que a energia cinética antes é igual a energia cinética depois. Se eu combino essas duas equações, faço uma série de desenvolvimentos aqui, desembolo essas equações, eu caio nessas duas expressões, tá? Que vocês podem aplicar também direto, já que elas vão estar no formulário, mas lembrando que elas só valem para essa situação. E aqui, ó, a velocidade do corpo 2, após a colisão, está relacionada à velocidade do corpo 1 antes da colisão e do corpo 2 antes da colisão e com as massas, tá? São equações que estão presentes no Halliday e vocês também poderão utilizar